No parque, a vida era agitada com o canto dos pássaros, as gargalhadas das crianças e os corredores a correr. No meio desta cena vibrante, Dwayne "The Rock" Johnson estava sentado num banco simples, saboreando um raro momento de anonimato. Vestido com um moletom com capuz e óculos de sol, misturou-se na multidão de visitantes do parque, sem querer ser notado, apenas para encontrar paz depois de uma rotina implacável. No entanto, o seu retiro tranquilo estava prestes a ser perturbado pelo agente Kane, cuja presença no parque tinha mais a ver com afirmar o seu domínio do que com garantir a segurança. Caminhava com um ar de excesso de confiança, os passos tingidos de arrogância, bem conhecido pelo seu hábito de traçar o perfil de qualquer pessoa que não se enquadrasse na sua definição tacanha de quem pertencia ao parque. O seu distintivo não era apenas um símbolo de autoridade para Cain, era uma ferramenta de poder, que exercia com uma imprudência que dizia muito sobre os seus preconceitos. Enquanto Cain patrulhava, o seu olhar caiu sobre The Rock, sentado sozinho, a tratar da sua vida. Instantaneamente, os preconceitos de Cain foram acesos como um rastilho. A sua mente, toldada por suspeitas e estereótipos, sussurrou venenosamente: o que é que um tipo como ele está aqui a fazer, vestido desta maneira? O hoodie e os óculos de sol de The Rock não eram sinais de relaxamento para Cain, mas sim de alguém a tramar algo de mau, espreitando o que considerava o seu domínio. A cada passo em direção à rocha, as botas de Cain rangiam agressivamente no cascalho, a sua abordagem era tão formidável quanto a sua reputação. Sem qualquer cordialidade ou sequer uma saudação básica, gritou uma acusação que cortou o ar pacífico: "Ei, tu, o que estás aqui a fazer? Não podes ficar por aqui." Surpreendido, The Rock olhou para cima, a sua expressão mudando de contemplação serena para ligeiro aborrecimento. Tirou lentamente os óculos escuros, revelando uns olhos penetrantes e conhecedores que pareciam olhar diretamente para a alma de Cain. A sua voz, quando falou, era calma, mas com um inconfundível tom de autoridade. "Estou apenas a desfrutar do parque", respondeu, as suas palavras caindo no silêncio como pedras na água, criando ondas de tensão. O rosto de Cain contorceu-se num sorriso de escárnio, o seu desprezo mal disfarçado. Bem, este não é um lugar para pessoas como tu passarem o dia todo. Segue em frente." As palavras foram ditas com tanto desdém que doeram como um golpe físico, com a implicação clara: pessoas da estatura de The Rock, ou melhor, do seu estatuto social percebido, não eram bem-vindas na versão de Cain deste parque perfeito. The Rock, com a compostura ainda intacta, arqueou uma sobrancelha, um ponto de interrogação silencioso no ar. "Pessoas como eu", repetiu ela, com a voz tingida com um misto de curiosidade e desafio, desafiando Cain a esclarecer a sua declaração desdenhosa. A paciência de Cain, se é que a tinha, estava agora esgotada. Apertou o bastão com mais força, as veias do pescoço saltaram devido ao calor da sua raiva. "Não banco esperto comigo", rosnou, com a voz a pingar veneno. "Estou a dar-lhe uma ordem direta. Levante-se e vá-se embora." A ordem foi pontuada por um movimento ameaçador do bastão, um sinal claro de intimidação, um movimento para forçar The Rock à submissão. The Rock, no entanto, manteve-se firme, a sua voz ainda fria e serena: "Oficial, não estou a infringir nenhuma lei. Tenho todo o direito de me sentar aqui." As suas palavras foram uma afirmação calma dos seus direitos, uma recusa em deixar-se intimidar pela demonstração de autoridade de Cain. O confronto entre os dois era palpável, o ar estava carregado de um conflito iminente. O parque, que era um refúgio de alegria e descontração, era agora testemunha de um choque de ideologias, de autoridade versus dignidade. O resto desta história desenrolar-se-ia como um testemunho de firmeza contra o preconceito, uma narrativa de justiça em construção. As tensões entre The Rock e o agente Kane aumentaram, atraindo a atenção dos visitantes do parque próximo. A atmosfera mudou de lazer para a de um confronto iminente. Cain, cujo temperamento estava prestes a explodir, parecia crescer ainda mais com a sua raiva, o seu rosto vermelho, as veias do pescoço a latejar como se fossem rebentar. "Está a resistir?", exigiu Cain, o desafio no seu tom inconfundível, o seu desejo de dominar sobrepondo-se a qualquer sentido de profissionalismo. A sua pergunta não procurava uma resposta, mas um prelúdio para a ação. Com a ferocidade de um homem possuído, brandiu a sua bengala, com o objetivo de incutir medo e submissão a The Rock. O som do bastão a bater nas costas de The Rock foi agudo, como o estrondo de um trovão, quebrando a tranquilidade do parque. O impacto tirou os espectadores do seu devaneio, e o choque refletiu-se no silêncio repentino que se seguiu. Os chás. Os telemóveis foram rapidamente sacados, os dedos a tremerem enquanto gravavam a cena, captando este momento de agressão não provocada. O rochedo, embora danificado, ergueu-se com uma graciosidade que desmentia a fúria que fervilhava sob o seu exterior calmo. A sua postura outrora relaxada dominava agora o espaço à sua volta, os seus ombros largos e a altura imponente contrastavam fortemente com o homem que o atacara. Os seus olhos, agora desprovidos do calor de outrora, eram piscinas gêmeas de determinação de aço. "Grande erro", disse, a sua voz. O homem soltou um rosnado baixo e perigoso que ecoou com a promessa de consequências.
As suas mãos fecharam-se em punhos, os músculos ficaram tensos, prontos para reagir a qualquer nova provocação. O ar estava pesado com uma sensação de retribuição, a calmaria antes da tempestade. Caim, ainda a deliciar-se com a sua aparente vitória, exibia um sorriso irônico, a sua arrogância não diminuída pela gravidade das suas ações. Ele zombou. É. O que vais fazer sobre isso, rufia? O seu tom era de troça, a sua subestimação das capacidades de The Rock cegava-o para o perigo que corria. A resposta do Rock foi o silêncio, um silêncio que dizia muito, cheio do peso da expectativa. Deu um passo em frente, o seu movimento deliberado, a sua presença agora uma força imponente diante de Caim. Acha que este distintivo lhe dá o direito de magoar pessoas sem motivo? A sua pergunta era retórica, a sua voz ecoava com indignação, condenando o abuso de poder de Caim. Enquanto Cain, movido pela raiva e pela bravata, brandia a bengala mais uma vez, os reflexos de The Rock, potenciados por anos de luta e performance, entraram em ação. Com uma velocidade quase sobrenatural, interceptou o bastão no ar, fechando a mão à volta dele como um torno. A multidão engasgou-se, o bastão caiu no chão enquanto The Rock o atirava para o lado com desdém. De pé, sobre Cain, a presença de The Rock era agora a de um gigante, a sua voz soando com autoridade. Estou a dar-te um aviso. Não queres levar isto avante. As suas palavras eram um ultimato, e o caráter definitivo das mesmas era assustador. Caim, apercebendo-se da profundidade do seu erro de julgamento, mas demasiado teimoso para recuar, lançou-se contra The Rock. No entanto, The Rock já não era um mero espectador, mas sim um defensor, com movimentos calculados e precisos. Com um hábil rodopio, agarrou o pé de Caim, fazendo-o cair no chão, uma dura lição de humildade dada com elegância. A multidão, agora totalmente envolvida, explodiu em aplausos, as suas vozes eram uma cacofonia de apoio a The Rock, celebrando o momento de justiça que estavam a testemunhar. Os seus gritos de "é isto que ele merece" era um coro de protesto, o seu entusiasmo pelas ações de The Rock era palpável. Mas o drama estava longe de terminar. Enquanto Cain se esforçava por se levantar, a sua humilhação alimentando a sua raiva, mais 2 polícias se aproximaram, atraídos pela agitação. A sua chegada acrescentou uma nova camada a esta narrativa em desenvolvimento, uma na qual a balança da justiça poderia pender a favor da retidão. Os 2 polícias aproximaram-se, os seus passos soando urgentes na relva, as suas expressões eram um misto de preocupação e confusão. Pararam no mesmo instante em que observaram a cena diante deles, o seu colega, o agente Cain, no chão, e de pé sobre ele, a figura inconfundível de Dwayne "The Rock" Johnson. A visão era tão surreal que um polícia sussurrou, incrédulo: "Espera, é o Dwayne Johnson." As suas palavras pairavam no ar, um ponto de interrogação pairando sobre a estranha reviravolta dos acontecimentos. O outro oficial, igualmente atordoado, baixou a arma, a mente acelerada para conciliar a figura lendária com a cena caótica. Cain, ainda a ferver de raiva e vergonha, olhou para os seus colegas oficiais e depois para The Rock, tentando compreender a realidade da sua situação. Cain, gritou, o seu tom beligerante, mas agora tingido de confusão, enquanto começava a aperceber-se da gravidade das suas ações. O segundo oficial assumiu o comando e deu um passo em frente, o seu comportamento contrastando fortemente com o de Cain. Com um aceno respeitoso para The Rock, disse: "Sr. Johnson, está bem. Não sabíamos que estava aqui." A sua voz era educada, quase reverente, reconhecendo a celebridade que tinha diante de si. O rosto de Caim contorceu-se ainda mais, incrédulo. "O quê?" gaguejou, o seu tom era agora de perplexidade ao perceber que o homem que acabara de atacar não era um visitante comum do parque, mas um ícone global. "Este tipo é alguém importante." A sua pergunta foi mais uma exclamação, salientando a sua ignorância. O segundo imediato, que estava a perder a paciência com a obstinação de Caim, voltou-se para ele com um olhar de desprezo. "Não é apenas importante", rosnou, com a voz carregada de raiva justificada, "é uma das figuras mais respeitadas do país, um homem que conquistou os corações e as mentes de milhões, e tu, na tua infinita ignorância, atacaste-o." A sua condenação era clara, o seu tom transbordava desdém pelas ações de Caim. A fachada de bravata de Caim desmoronou-se, a sua arrogância foi substituída pelo pânico à medida que as implicações da situação se concretizavam. Eu não sabia", gaguejou, as suas palavras vacilando enquanto tentava salvar a sua posição, as suas mãos mexendo-se nervosamente ao lado do corpo. The Rock, mantendo a compostura, falou, a sua voz aguda mas calma: "Não te importaste de saber. Julgaste-me com base na minha aparência, numa noção pré-concebida de quem pensavas que eu era, e usaste isso como justificação para me tratar como um criminoso. Isso diz muito mais sobre si do que sobre mim." As suas palavras ecoaram com poder, uma clara repreensão ao comportamento preconceituoso de Caim. O oficial superior, agora em pleno comando, dirigiu-se à multidão, e a sua voz transmitiu a mensagem da. A multidão, que testemunhou a queda de Caim, cantarolou em aprovação,
as suas vozes eram um suspiro coletivo de alívio de que a justiça estava a ser feita. Caim, sem outra escolha senão obedecer, entregou o seu distintivo e a sua arma, a sua rebeldia extinta sob o peso das suas ações. Enquanto Caim era levado, escoltado pelos seus companheiros, o parque explodiu em aplausos, uma celebração espontânea de justiça. The Rock virou-se para a multidão, a sua expressão era de humildade misturada com gratidão. Obrigada pelo vosso apoio, começou por dizer com uma voz ressonante, mas isto não é sobre quem eu sou. Isto é sobre enfrentar a injustiça, sobre recusar-se a aceitar maus tratos e discriminação de qualquer forma. O seu discurso foi um apelo à ação, um lembrete de que cada indivíduo tem o poder de exigir mais e de responsabilizar aqueles que estão no poder. As suas palavras repercutiram-se profundamente, despertando um sentido de responsabilidade coletiva entre os espectadores. A história estava longe de terminar, mas este momento foi uma vitória para a dignidade e o respeito, uma lição de humildade para Cain e uma prova da integridade de The Rock. As palavras de The Rock ecoaram por todo o parque, inspirando um sentido de união e propósito entre a multidão. A sua mensagem não era apenas sobre a sua reivindicação pessoal, mas sobre as implicações mais amplas de enfrentar a injustiça. À medida que os aplausos continuavam, um rapazinho, segurando um caderno firmemente contra o peito, conseguiu abrir caminho por entre a multidão, com os olhos arregalados de admiração pelo seu herói. Posso ter o seu autógrafo, Sr. Johnson? Perguntou o miúdo, com um misto de excitação e admiração na voz. The Rock, com o rosto a suavizar-se num sorriso caloroso, assentiu e ajoelhou-se ao nível do miúdo, transformando a sua imponente estrutura numa de gentil acessibilidade. Claro, amigo, disse com genuína afeição. Como é que se chama? A sua pergunta foi feita com uma sinceridade que fez a ponte entre celebridade e fã, criando um momento de conexão. Enquanto assinava o livrinho, a mãe do menino deu um passo em frente, demonstrando gratidão. Obrigado por se terem levantado hoje, disse, as suas palavras transmitindo uma poderosa sensação de alívio. Fizeste a diferença, não só para o meu filho, mas para todos os que testemunharam o que fizeste hoje. Obrigado. Os seus olhos brilhavam com um misto de apreciação e admiração. The Rock reconheceu-a com um aceno de cabeça, a sua expressão transmitindo uma profunda compreensão do seu papel como figura influente. Não se trata apenas de se defender, disse, as suas palavras cheias de convicção, trata-se de se defender por todos, de garantir que a justiça e a dignidade são respeitadas por todos. É disso que se trata ser um herói. Com estas palavras, The Rock levantou-se, a sua silhueta delineada pelos raios dourados do sol poente, simbolizando não só a sua presença física, mas também a sua postura moral. Quando começou a afastar-se, a multidão observava-o, animada pelos acontecimentos do dia, e o seu respeito por ele aumentou. O incidente no parque tornar-se-ia em breve mais do que apenas uma história local, espalhar-se-ia como fogo nas redes sociais, nos média e em discussões comunitárias. Tornou-se um símbolo de resistência contra o preconceito, uma narrativa de como a postura de uma pessoa pode inspirar muitas. Entretanto, de volta à esquadra, o agente Cain enfrentava as consequências das suas ações. A investigação sobre a sua conduta foi rápida, dadas as provas claras e a indignação pública. O Departamento de Polícia, sob investigação, foi obrigado a agir de forma decisiva para restaurar a confiança pública. O distintivo e a arma de Caim não foram entregues apenas temporariamente, foi suspenso enquanto se aguarda uma revisão completa, com muitos a pedirem a sua demissão permanente. The Rock, de volta à sua quarto de hotel, parou um momento para refletir sobre os acontecimentos do dia. Compreendeu o peso das suas ações e a plataforma que tinha. Ela decidiu usar o incidente para defender a reforma policial, pressionar por uma melhor redução da violência e treino de sensibilidade cultural entre as autoridades policiais. Ela planeou falar em fóruns comunitários, colaborar com ativistas e usar a sua influência para impulsionar mudanças reais. O seu telefone vibrou com mensagens de fãs, colegas e veículos de comunicação, todos a elogiar as suas ações ou a procurar a sua perspectiva sobre como seguir em frente. Mas para The Rock, o dia não foi só para se deleitar em louvores, tratava-se de canalizar essa energia para algo positivo, de garantir que o que lhe aconteceu seria um catalisador para um melhor tratamento de todas as pessoas, independentemente da sua aparência ou estatuto. O parque, agora tranquilo ao cair da noite, viu a sua paz interrompida, mas também os seus valores reafirmados. O incidente transformou uma simples tarde num momento de despertar coletivo, lembrando a todos que os heróis podem aparecer nos lugares mais inesperados e que defender o que está certo nunca passa despercebido. Nas semanas seguintes, a história do confronto de The Rock com o polícia Cain tornou-se um exemplo de mudança. Líderes comunitários, ativistas e até mesmo alguns membros da força policial usaram o incidente como ponto de encontro para discussões sobre discriminação racial, responsabilização policial e relações comunitárias. The Rock, fiel à sua palavra, tornou-se um participante ativo nestes diálogos, partilhando a sua experiência não como celebridade, mas como cidadão que defende a justiça. Ela organizou um evento de caridade no mesmo parque onde ocorreu o incidente, chamado Unidade no Parque, que
que teve como objetivo fomentar o espírito comunitário e promover discussões sobre justiça e igualdade. O evento incluiu workshops sobre resolução de conflitos, sensibilização cultural e até autodefesa, enfatizando o empoderamento sem agressão. The Rock discursou neste evento, e a sua voz ecoou pelos altifalantes espalhados pelo parque. O que aconteceu aqui foi um apelo para despertar, disse, olhando para o mar de rostos de todas as esferas da vida. Não se trata apenas de uma maçã podre, trata-se de como todos podemos trabalhar em conjunto para garantir que os nossos parques, as nossas ruas e as nossas comunidades são locais onde todos se sintam seguros e respeitados. O evento não se limitou a discursos, foi interativo, envolvendo as forças de segurança locais em exercícios de construção de confiança com membros da comunidade. Foi um dia em que as crianças puderam colocar questões aos polícias, onde foram partilhadas histórias e onde foram dados os primeiros passos para a cura. Entretanto, o agente Kane enfrentou o peso das consequências. Após uma investigação detalhada, não só foi demitido da polícia, como também acusado de agressão. O seu caso tornou-se uma referência de como tais incidentes são tratados, gerando transparência e responsabilização dentro do departamento. O envolvimento do The Rock não terminou com o evento. Continuou a apoiar iniciativas locais destinadas ao desenvolvimento de jovens e ao policiamento comunitário. Financiou bolsas de estudo para estudantes interessados na justiça criminal com foco na reforma, garantindo que a sua influência ajudaria a moldar uma nova geração de polícias que compreenderiam a importância da empatia e da justiça. De regresso ao parque, foi instalado um novo banco, dedicado à memória daquele dia fatídico, com uma inscrição com uma mensagem simples, mas profunda: eis um homem que nos lembrou a todos o que significa ser verdadeiramente forte, não porque são fortes. Não pela força, mas pelo direito. Tornou-se um lugar onde as pessoas se sentavam, refletiam e, por vezes, partilhavam as suas histórias de injustiça ou de triunfo sobre a adversidade. À medida que as estações do ano foram mudando, o parque continuava a ser um local de encontro, mas agora com um significado adicional. Pessoas de diferentes origens reuniram-se, inspiradas pelo incidente, para criar arte, realizar discussões e celebrar a diversidade. The Rock visitava ocasionalmente, não como uma celebridade, mas como alguém que se tornou parte da comunidade, sempre recebido de braços abertos e com sincera gratidão. Uma tarde, enquanto o sol se punha no horizonte, projetando longas sombras sobre o parque, The Rock sentou-se no novo banco e observou o mundo a passar. Um grupo de crianças brincava ali perto, e as suas gargalhadas misturavam-se com os sons da natureza. Sentiu uma profunda sensação de paz ao saber que, num momento de conflito, a semente tinha sido lançada. O da mudança positiva. Quando se levantou para sair, uma leve brisa soprou, trazendo consigo sussurros de acontecimentos passados e de possibilidades futuras. The Rock sorriu, um sorriso de satisfação e esperança, percebendo que, mesmo que conseguisse deixar o parque, o impacto daquele dia ecoaria pela comunidade, um lembrete de que cada indivíduo tem o poder de fazer a diferença. E assim a história que começou com uma simples tarde no parque terminou não com um final, mas com um início, o início de um legado em que a coragem, o respeito e a união não eram apenas ideais, mas realidades vividas.